Queridos alunos, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. Qual é a regra geral da concordância verbal? Concordância verbal é uma matéria super temida aí pelos vestibulandos de plantão, pelos concurseiros ou concursandos de plantão, mas gente, é uma matéria tranquila. É só você pegar a lógica do negócio. Então, eu vou falar para vocês sobre a regra geral e a lógica geral da concordância verbal e depois nós vamos ter alguns vídeos separados em que eu vou falar sobre casos especiais da concordância verbal. Combinado? Então vou colocar tudo em uma única playlist e é só você dar o play e seguir junto comigo. Vamos juntos? Já pode começar dando um like nesse vídeo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Isso é muito importante, gente, para eu saber que vocês estão gostando dos conteúdos que eu tô postando aqui, que faz sentido o que eu posto para vocês, que tem algum valor para vocês. E YouTube também começa a distribuir para outras pessoas. Meu sonho é ajudar o máximo de pessoas possível em relação ao ensino da língua portuguesa. Desmistificar o português. Português é fácil sim, o ensino da língua portuguesa é muito tranquilo, é só você achar a lógica. E qual é a lógica da concordância verbal? Bom, para você analisar a relação verbal que se apresenta numa oração, você precisa lembrar que quando você vai analisar uma oração, a primeira coisa que você faz é achar o verbo, porque sem verbo não há oração. E depois você vai achar o sujeito. Esse é sempre o segundo passo. Depois de achar o verbo, acha o sujeito. Gente, eu tenho um vídeo em que eu explico tudo sobre o sujeito, qual é a relação morfossintática do sujeito, como identificar o sujeito, como classificar o sujeito. Vou deixar o cardzinho aqui para vocês e o link na descrição desse vídeo de agora. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao sujeito, pode ir lá. Tudo bem? E você vai ver nesse vídeo, e eu vou falar aqui agora para vocês de novo, que o sujeito é o termo que desencadeia a concordância verbal. Ou seja, se o sujeito está no singular, o verbo vai ficar também no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo também vai para o plural. E essa é a regra geral. Então, por isso, primeiro acho o verbo, depois acho o sujeito. Independente, gente, se o sujeito está longe do verbo, se o sujeito está na ordem indireta, você vai lá procurar o termo de valor substantivo a quem o predicado se refere, o verbo se refere, que desencadeia a concordância verbal e cujo núcleo não está preposicionado. Guarda essa informação. O núcleo do sujeito nunca pode ser regido por uma preposição. Ok, achei isso, veja se está concordando em relação ao número. Como eu disse, sujeito no plural, verbo no plural, sujeito no singular, verbo no singular, e é fácil assim. E aí, a gente tem várias gramáticas que colocam casos especiais. Gente, na verdade, os casos especiais da concordância verbal são pouquíssimos. O resto que a galera coloca como casos especiais, na verdade, é só um desdobramento de regras que já existem, não é nada de especial. Por exemplo, quando você fala do verbo impessoal, o verbo impessoal ou da oração sem sujeito, você que acompanha aqui os meus vídeos sabe que quando a gente tem um verbo impessoal, olha só, esse prefixo in tá trazendo pra gente uma semântica de negação. Significa que esse verbo não se refere a nenhuma pessoa. Então, ele não vai ter um sujeito. Gente, quando eu tenho um verbo impessoal, verbo haver no sentido de existir ou de tempo transcorrido, verbo fazer no sentido de tempo transcorrido. Quando tiver um verbo impessoal, um verbo que indica fenômeno da natureza, a gente tem uma oração sem sujeito. O sujeito é inexistente. E se o sujeito é inexistente, o meu verbo nunca vai flexionar em relação ao número. Por quê? Quem é que desencadeia a concordância verbal? Rebobina aí. Se o sujeito está no singular, o verbo vai ficar também no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo também vai para o plural. E essa é a regra geral. Então, por isso, primeiro acho o verbo, depois acho o sujeito. Independente, gente, se o sujeito está longe do verbo, se o sujeito está na ordem indireta, você vai lá procurar o termo de valor substantivo a quem o predicado se refere, o verbo se refere, que desencadeia a concordância verbal e cujo núcleo não está preposicionado
preposicionado. Guarda essa informação. O núcleo do sujeito nunca pode ser regido por uma preposição. É o sujeito, né? O sujeito é o termo que desencadeia a concordância do verbo. Se não tem sujeito na oração, então o verbo permanece sempre neutrão. Vai permanecer ali no singular. Ok? Uma outra coisa que também é lógico, que é só um desdobramento das regras que a gente já conhece, a partícula C. Queridos, quando a partícula C exercer um papel sintático de partícula passivadora, ela vai estar ali junto a um sujeito paciente. Então, quando for uma partícula passivadora, você vai ter o seu verbo sempre concordando com o sujeito paciente. Quando eu falo vende-se casa, casa é vendida, então casa é o sujeito. Se casa for pro plural, o verbo também tem que ir pro plural. Vendem-se casas, certo? Agora, e se esse C for um índice de indeterminação do sujeito? Lembra, nesse caso a gente tem um sujeito indeterminado. Tendo um sujeito indeterminado, a gente vai ter esse ser junto com o verbo na terceira pessoa do singular. E isso não muda. O verbo não pode ir para o plural. Pode fazer tudo ali na oração. O objeto vai para o plural, a adjunta adverbial no plural, tá todo mundo no plural. Mas se eu não tenho sujeito que está desencadeando a concordância do verbo, o meu verbo vai permanecer neutrão, vai ficar sempre ali no singular. Entenderam? Então, na verdade, é só você sacar essa regra geral que tudo vai dar certo. Se você tem dificuldade em identificar se esse C é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito, escreve aí nos comentários. Quem sabe, se vocês pedirem aí, se eu ver que realmente tem essa necessidade, eu posso fazer um vídeo para vocês explicando só sobre isso. Combinado? Aproveita que você vai deixar esse comentário e já deixa um like nesse vídeo de agora para eu saber que esse vídeo tá fazendo sentido para vocês, ok? Um outro caso que as pessoas colocam como regra especial, mas que na verdade é apenas uma relação morfossintática que a gente já conhece há muito tempo na gramática, é a relação do sujeito quando ele foi exercido por um pronome de tratamento. Queridos, o pronome de tratamento é um pronome pessoal de valor substantivo que pode sim exercer o papel sintático de sujeito, mas a gente tem uma particularidade do pronome de tratamento. Ele sempre vai ter o verbo concordando na terceira pessoa. Mesmo que eu esteja falando aqui, ó, com a pessoa na minha frente, se eu falo assim, a senhora, você é a senhora, você é o senhor, a senhora vai, certo? A senhora vai deixar um like? Ai, eu tô ficando mendiga de like, né, gente? Parei, última vez. Mentira. Parei aqui. Mas a senhora vai comer esse bolo sozinha? Ai, quando a pessoa não pede like, a pessoa fala de comida, né? Ai, meu Deus do céu, abstrai. Percebam, vamos chegar no ponto que interessa. Percebam aí que o verbo tá na terceira pessoa. Apesar de eu estar me referindo a você, falando com você, você, meu receptor, que é sim a segunda pessoa do meu discurso, quando eu uso um pronome de tratamento, essa é uma regra morfossintática, o meu verbo sempre concorda em terceira pessoa. Isso vai se apresentar com a senhora, o senhor, vossa excelência, vossa senhoria, vossa magnificência, majestade, enfim, com você também. Gente, vocês sabem que vocês é um pronome de tratamento? Você, olha a curiosidade aí, você veio lá do nosso período pré-colonial. Era um pronome de tratamento que as pessoas construíam de forma completa como vossa misericórdia. Vossa misericórdia que foi evoluindo para vossa mercê, que evoluiu, e quando eu digo evoluiu, é porque o ser humano, nós, todo mundo aqui, não apenas falantes da língua portuguesa, mas nós aqui, indivíduos, temos a tendência de sempre simplificar as coisas, certo? Então, com o passar do tempo, simplificando aí esse uso, vossa misericórdia foi tão usado que aí passou a ser vossa mercê, depois vós mercê, depois vós um ser, depois vos um ser, você. E hoje em dia, como é que as pessoas estão falando? Nem fala mais você, fala assim, você. Para pra pensar, fala sério, você. É raro quando a gente pronuncia todas as letrinhas, todos os fonemas dessa palavra, né? Virou um você vai. Bom,
que seja, gente. Aqui, você é um pronome de tratamento que nós utilizamos na segunda pessoa, mas que o verbo estabelece a concordância com a terceira pessoa. Perceberam? Essa é uma regra lá da morfologia que a gente traz aqui para sintaxe e tá tudo bem. Não é uma coisa especial de outro mundo, né? Queridos, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e que qualquer coisa vocês tenham aí a liberdade de... Teve qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tudo bem? Deixa nos comentários se você quer alguma coisa específica aqui no nosso canal, alguma regra especial aí para que eu possa explicar para vocês. Deixa aqui nos comentários, já deixa o like, eu falei que não ia pedir de novo, né? Mas deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo. Gente, eu sei que a jornada é desafiadora, mas vocês não precisam ir sozinhos. Vamos juntos? Espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!